Flamengo confirmou o reforço já para a disputa do Mundial de Clubes. E tem também fim da confusão envolvendo Gonzalo Plata, seleção equatoriana e Flamengo. Tem também declaração polêmica de Danilo. Então a gente vai trazer todas essas informações para vocês no vídeo de agora. Mas a Arrascaeta também deu uma declaração importante aí a Romário TV. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, galera, Carlo Ancelotti, ou Carlinho para os brasileiros, é assim que ele está sendo carinhosamente chamado pela população brasileira, vai estrear nessa quinta-feira contra o Equador. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, vamos lá. Igor Jesus, os torcedores do Botafogo me criticaram pra caramba, dizendo que é mentira, ele não vai sair. Pois é, assinou o contrato hoje com o Nottingham Forest, vai fazer a sua despedida no estádio Newton Santos nessa noite, inclusive, jogo contra o Ceará, 8 horas da noite, lá no Newton Santos. Depois ele disputa o Super Mundial, com o Botafogo, se despede e vai para o clube inglês. Então, torcedor do Botafogo, pois é, eu avisei novamente, vocês me criticaram, você só traz notícia ruim, na verdade, você é anti, você é torcedor do Flamengo. Tá aí, novamente, mais uma informação sendo confirmada. Vamos falar agora do Danilo, que deu uma declaração que tá dando o que falar aí nas redes sociais. 2 meses atrás, o Danilo e o Arrascaeta, lá no CT Ninho do Urubu, concederam uma entrevista à Romário TV, ou seja, ao Romário, ao ex-craque, inclusive o cara que me fez gostar de futebol. Obrigado, Romário. Graças a você, hoje eu tô aqui nessa vida envolvida com futebol. E aí o Danilo disse o seguinte, tá, sobre a seleção brasileira. Hoje não, quer dizer, no futebol eu acredito em tudo. É até difícil falar isso, porque vão falar que o capitão da seleção brasileira falou que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, se você olhar para a seleção, é uma bagunça. Nós vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente, nós estamos entregues a não sei o quê. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acredito muito que de agora até 2026 as coisas possam melhorar muito. Isso passa pelos jogadores, pelo Ancelotti, pela capacidade de se blindar de tudo que é extracampo. A capacidade de se blindar das críticas, da expectativa, porque isso arrebenta. Aí a Romário TV postou e tal, e estão tirando do contexto, nos cortes, como se ele tivesse dado essa entrevista agora, esses dias, mas não. O presidente da CBF ainda era o Edinaldo Rodrigues e, de fato, a CBF ainda é uma bagunça, não deixou de ser uma bagunça, mas hoje tem um treinador. Hoje tem um projeto se iniciando para a disputa do Mundial de 2026, da Copa do Mundo de 2026. E, obviamente, se a entrevista fosse hoje, o Danilo jamais falaria isso, né? Até porque ele está com a seleção brasileira e ele tem um ótimo relacionamento com Ancelotti. A Arrascaeta também deu uma entrevista à Romário TV. Essa declaração não é polêmica, pelo contrário, demonstra como ele ama ficar no Flamengo e descartou a Europa, disse que não pensa na Europa. Abre aspas para o craque camisa 10 do Mengão. A Europa era um sonho que eu tinha mais vigente quando eu era mais novo. Hoje em dia eu sei que com a minha idade é muito difícil que um grande clube venha atrás de mim. Eu sei que é complicado que isso aconteça. Estou focado na minha família e em brigar por coisas importantes todo ano. Isso tenho aqui no Flamengo. Tá aí a Arrascaeta, portanto, novamente demonstrando o seu amor pelo Flamengo. E vamos mudar de assunto, galera. Vamos falar de Gonzalo Plata, porque o Flamengo emitiu aí nas últimas horas, vocês já devem ter visto, mas eu preciso atualizar aqui no canal Vene Casagrande, sobre Gonzalo Plata. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gonzalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira para dar continuidade ao tratamento no joelho direito com o departamento médico do clube, com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A decisão foi tomada após reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e da seleção equatoriana, realizada na tarde desta terça-feira em clima de cordialidade. Na ocasião, a Federação Equatoriana de Futebol apresentou suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo do processo. O Flamengo agradece à Federação pela compreensão e pelo diálogo construtivo no desfecho do caso. Beleza. O Flamengo ganhou a queda de braço e eu acho que o Flamengo agiu de uma maneira extremamente correta, publicamente falando. Expôs todo o caso, falou, torcedor, imprensa, FIFA, se ele entrar em campo
é por causa disso, 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 disso. Nós não vamos nos responsabilizar. Se ele entrar em campo, foi porque ele quis, foi porque a seleção equatoriana colocou. Nós não autorizamos. E aí ficou essa, entre aspas, essa queda de braço. O jogador provavelmente ficou com medo de se expor com a torcida do Flamengo, porque ele já estava sendo criticado apenas pelo fato de ter recebido a seleção equatoriana em sua casa, os médicos, para procedimento no joelho. O jogador deve ter ficado com receio, deve ter falado, pô, não dá. Não vou comprar essa briga com o meu Flamengo, com minha torcida. E aí pediu para ser desconvocado e está retornando nessa sexta-feira ao Flamengo para dar continuidade ao tratamento dele e ficar apto para a disputa da Copa do Mundo de clubes, que era isso que o Flamengo estava fazendo. Tá aí eu tenho que ouvir pessoas dizerem assim, e se o Flamengo estiver mentindo? Como que o Flamengo está mentindo, gente? O Flamengo não tá colocando em campo um dos principais jogadores do setor ofensivo há jogos. Ou seja, o Flamengo iria se auto-sabotar? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. O jogador não tem condições de entrar em campo. Felipe Luiz disse isso na última entrevista coletiva, que ele estava na maca contra o Fortaleza, gente. Pelo amor de Deus. Confirmação do Flamengo da contratação de Jorginho. Enfim. O Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo o seguinte: o meio-campista Jorginho chegará ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira em voo proveniente de Londres, com previsão de pouso às 5h35 no aeroporto internacional Toumbi, o famoso Galeão. Por questões logísticas e para não interferir na rotina dos demais passageiros, o desembarque será realizado em área alternativa, sem previsão de atendimento à imprensa no local. Após a chegada, Jorginho realizará exames médicos e em seguida se reunirá com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, no CT Jorge Elal. A cobertura completa do dia estará disponível nas redes sociais oficiais do clube. Então, galera, é isso. Jorginho, enfim, jogador do Flamengo, óbvio, tem que todo o processo, exames médicos, mas se Deus quiser, ele vai passar e vai conseguir ser atleta do Flamengo e vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. Demorou, mas deu aquilo que a gente havia dito. Jorginho, jogador do Flamengo, a partir de agora, a partir de junho, contrato de 3 anos, obviamente é um investimento de salário e luvas que não será baixo, mas o Flamengo, por outro lado, não fez nenhum investimento para tirar esse jogador do Arsenal. Ele chega, entre aspas, livre ao Mengão. Quero falar sobre Ezequiel Barco, meio atacante argentino de 26 anos de idade, que pertence ao Spartak Moscou e tem sido muito especulado nos últimos dias como possível reforço de Palmeiras e Flamengo. Quero começar contando que o Flamengo, de fato, tem a intenção de contratá-lo. Já o Palmeiras assegura que não discutiu esse nome nos últimos tempos. Mas, seja para Palmeiras ou Flamengo, a chance de acordo é praticamente zero. Primeiro, porque o Spartak Moscou, que o comprou na temporada passada por 14 milhões de euros, não aceita fazer um negócio por menos de 20 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 130 milhões de reais, valor hoje considerado muito acima da realidade para um atleta que já tem 26 anos de idade. Para piorar, o Ezequiel Barco pretende ficar mais um pouco no exterior. Ele pertencia ao River Plate, foi formado pelo Independiente da Argentina, foi atuar no Atlanta United, voltou para a Argentina para jogar no River Plate até que se mudou para o futebol russo. Por lá ganha o maior salário da sua carreira e pretende continuar no futebol europeu por mais algum tempo, antes de retornar em definitivo para a América do Sul. Além da questão da compra dos direitos econômicos, ainda haveria a necessidade de convencimento do atleta. Na Rússia, desde que se mudou no ano passado, 36 jogos, 14 gols e 9 assistências, números bastante positivos para um meio atacante que teria tudo para se encaixar ao lado do Arrascaeta ou até para jogar no lugar dele. Mas a questão financeira hoje parece ser um enorme impeditivo. E você gosta do Barco? Conhece ele? Já usa espaço para comentar e registra a sua opinião? Quero falar agora sobre o Flamengo e a possibilidade proposta por mais um lateral direito do Fla. Você deve estar pensando que eu vou falar de Wesley, certo? Não. Wesley tem grande chance de deixar o Flamengo. Ele é monitorado por alguns dos principais clubes do futebol europeu. A convocação para a seleção brasileira só reforça essa chance de sair. Mas a imprensa uruguaia está afirmando que o Peñarol tem a intenção de fechar com o Varela.
que virou o titular absoluto do Flamengo mesmo com a presença de Wesley. O Felipe Luiz gosta demais do lateral uruguaio de 32 anos de idade. E foi exatamente por conta dessa mudança de status do Varela como titular que o lateral agradeceu o convite feito pelo Peñarol, mas afirmou que deve renovar seu contrato com o Fla. Vínculo se encerra em dezembro e as tratativas estão num estágio avançado. A tendência é que o anúncio dessa extensão do vínculo aconteça a qualquer momento. Peñarol, clube formador do clube por onde o Varela já passou, seria uma alternativa. O Varela já se declarou torcedor do Peñarol em outros tempos. Mas, além da valorização com o Felipe Luiz no Fla, o Varela sabe que no futebol brasileiro vai ter direito a um salário bem superior ao que teria no futebol uruguaio. Só para completar, mais duas do Flamengo. Primeira delas, o Vitória pretende devolver Carlinhos para o Fla. Centroavante não conseguiu se encaixar nos planos de Thiago Carpini e não tem sido utilizado. O Flamengo reluta com a ideia é que ele fosse emprestado para outro clube diretamente pelo Vitória. Já a torcida tem feito campanha nas redes sociais para que o Flamengo faça um treino de despedida com o Maracanã aberto, antes de partir para o Super Mundial, que houvesse essa atividade diante de um grande público. Tô trazendo uma avalanche de notícia rubro-negra que vai sacudir a nação. O Flamengo abriu negociação urgente para contratar Jorge Carrascal, o Neymar colombiano, e já quer o craque disponível para a Copa do Mundo de Clubes. A informação estourou direto da Colômbia e foi confirmada pelo GE. A diretoria está correndo contra o tempo, porque a lista de inscritos para o Mundial fecha já na terça-feira. Carrascal tem drible fácil, estilo ousado e passagem de destaque pelo River Plate e pelo futebol russo. E mais, ele pode jogar tanto pelas pontas quanto centralizado. O Mengão quer ele pra agora e a torcida já tá em clima de contagem regressiva. Com 27 anos e no auge da forma, Carrascal é visto como um reforço estratégico. Não é aposta, é solução. O meio-atacante brilhou no CSKA e no Dynamo de Moscou com números sólidos e atuações de responsa. Além da habilidade, o cara é símbolo de irreverência. Cabelo descolorido, dribles desconcertantes e presença de destaque dentro e fora de campo. Um típico jogador que casa com o DNA do Flamengo, provocador, criativo e decisivo. A diretoria já mostrou que quer vencer o Mundial com futebol de alto nível, e Carrascal pode ser a cereja do bolo ao lado de craques como Arrascaeta, Gerson e Pedro. A operação é de guerra. O clube quer fechar tudo antes da inscrição, que encerra em poucos dias. Internamente, o negócio é tratado como avançado, mas ainda depende de trâmites finais. Jorginho já é reforço certo, mas a chegada de Carrascal daria outra cara pro elenco. Mais leveza, mais criatividade, mais imprevisibilidade. O Flamengo está montando uma seleção e quer chegar no Mundial para brigar pelo título, não só participar. E com Carrascal no grupo, o rubro-negro entra com ainda mais força, confiança e ousadia. Agora é aguardar os próximos capítulos, porque a bomba pode estourar a qualquer momento. E se você curte esse tipo de conteúdo direto, vibrante e rubro-negro até a alma, já se inscreve no canal, ativa o sininho e mete o dedo no like. Aqui a informação chega quente e primeiro. Comenta aí. Carrascal tem que vir pro Mengão. Vamos agitar a nação.